Convido hoje, pela primeira vez aqui nesta casa, já esteve conosco na outra casinha lá, o seu Teófilo Farias, que vai conduzir a doutrinária. O Teófilo é lá do Abrigo Espírita Oscar Pitã, que também faz parte da Cruzada dos Militares Espíritas. O seu Teófilo, nosso público aqui já é pessoal da região de Camobi, né? Pois não. E também alguns que vêm do centro, como eu e o senhor. Fica à vontade, 30 a 40 minutos, você pode ficar à vontade. É bom. Boa tarde, meus irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês na Casa Nova. Para mim é Casa Nova. A última vez que eu estive nesta sociedade, vocês ainda estavam lá, depois da rótula lá, né? Então, antes da pandemia, estivemos juntos. E aqui estamos novamente, graças a Deus e ao convite dos companheiros, e queremos então saudar a todos fraternalmente. O tema que nós escolhemos é um tema simples, mas que quase todos os espíritas conhecem. O espiritismo e os seus princípios fundamentais. Antes de começar, eu perguntaria se tem aqui alguém que não é espírita. Ótimo. Então eu fico mais calmo. Não precisa entrar em tantos detalhes. O que é o espiritismo, então? Quais são os seus princípios fundamentais? Segundo o nosso codificador, Allan Kardec, o espiritismo é a ciência que trata da natureza, da identidade, vamos dizer assim, dos espíritos. Vamos ver o texto para não... Origem e destino dos espíritos. Natureza, origem e destino dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Essa é uma definição. A outra definição, por exemplo, poderia ser doutrina filosófica com fundamentos científicos e consequências morais religiosas. Nós somos espíritos, portanto. Natureza, origem, destino nosso, dos espíritos. Nós temos que repetir isso para nós mesmos a toda hora. Somos espíritos que estamos em estágio na Terra. Estamos numa passagem pela Terra. É um período de aprendizado no corpo. O corpo é uma necessidade de evolução. Kardec pergunta em determinado momento se os espíritos não podiam progredir no mundo espiritual, só. Em última análise, Kardec pergunta, para que reencarnar? Para que tomar corpo? O espírito que é o ser imortal. E a espiritualidade maior, no Livro dos Espíritos, responde, para progredir, para avançar, para ter experiências que o corpo só permite. Então nós somos espíritos e devemos repetir isso a toda hora para nós mesmos, que viemos do mundo espiritual, num estágio de aprendizado aqui e voltaremos para o mundo espiritual daqui a pouco. Os mais velhos, que nem eu, já estão mais próximos de voltar. Não é Ansete, não é Leal. Mas a gurizada mais nova precisa ser lembrada e ensinada disso.
Por quê? Porque a vida no corpo, dizem os benfeitores, ela é muito tentadora das oportunidades que a carne oferece para nós. Tem muita coisa boa para ser aproveitada na Terra. E aí muitos de nós somos espíritos que assumimos compromissos lá no mundo espiritual antes de encarnarmos e depois viemos para cá, esquecemos os compromissos assumidos e alguns de nós, grande parte, meio se perde. Não tem o aproveitamento que deveria ter. Então vamos aos princípios fundamentais do Espiritismo. São os quantos? Eu não vou abordar provavelmente todos, porque o tempo não permite. Primeiro princípio fundamental, Deus, Pai Criador. O espírita tem que ser deísta. Não pode sequer duvidar da existência de Deus. Voltaremos a isso. Deus, imortalidade da alma. Somos espíritos encarnados. E Kardec, então, pergunta qual é a diferença entre espírito e alma. Só para recordar, aqueles que estão presos ao corpo, nós somos almas. Quando libertos do corpo, somos espíritos. Então, nós temos a imortalidade da alma. Ou seja, somos almas que não morreremos nunca após a criação. Após termos sido criados, vamos continuar a viver pela eternidade que só Deus sabe. Terceiro princípio fundamental: comunicabilidade entre os chamados vivos e os chamados mortos. Chamados vivos, chamados mortos, vocês ouviram eu falar. Que todos estamos vivos sempre. Vivos no corpo ou vivos fora do corpo. Já que morte, para a doutrina espírita, é simplesmente libertar-se da prisão física. Nada mais do que isso. Imortalidade da alma. Quarto princípio fundamental: comunicabilidade entre os chamados vivos e os chamados mortos. Então nós podemos nos comunicar. Estamos sempre nos comunicando. Alguém pode perguntar, questionar, como? Das mais diversas maneiras. Pela intuição, pela aproximação espiritual, a gente sente. Os médiuns mais sensíveis, que são videntes, por exemplo, enxergam os mortos. Mortos, entre aspas, os vivos fora do corpo, os espíritos. Então a comunicabilidade é outro princípio fundamental. E não é nós espíritas apenas que sabemos disso. Os outros irmãos das outras religiões também sabem, só que não divulgam como nós espíritas divulgamos. Quinto princípio fundamental, a reencarnação. Básico. Que grande parte dos nossos irmãos na Terra ainda não aceitam. Mas uma boa parte aceita. Nós chegaremos de novo ao título reencarnação, porque eu vou fazer considerações sobre cada item. Outro princípio fundamental: pluralidade dos mundos habitados.
Para nós espíritas, não existe vidas apenas na Terra. Temos vida espiritual e provavelmente vida física igual, semelhante à nossa, em milhares de outros planetas. Aí alguém pode perguntar, mas e a ciência comprova isso? A ciência do mundo, o conhecimento dos cientistas do mundo? Os verdadeiros cientistas e pesquisadores já se convenceram, já provaram a reencarnação. Os que não são tendenciosos, os que não são preconceituosos. Está provada a reencarnação cientificamente, com critérios científicos. Infelizmente, também não se divulga adequadamente isso, mas é um princípio fundamental e que não é só do Espiritismo. Diversas reuniões, ou melhor, religiões, aceitam a reencarnação plenamente. Outro princípio fundamental, caridade, por exemplo. Fora da caridade não há salvação. Não é isso que Allan Kardec nos ensinou? Voltaremos ao assunto. Lei de evolução, outro princípio fundamental. Tudo evolui na Terra. E o princípio da evolução está presente nos princípios fundamentais da doutrina espírita. E por aí vai. Então vamos voltar à questão primeira. Primeiro princípio fundamental, Deus. Eu falei que nós não podemos imaginar que alguém diga que é espírita e não acredita em Deus. Eu falei acredita. Esse termo não é bem adequado. Não é acreditar, é ter certeza da existência de Deus. Para minha tristeza, há poucos dias eu liguei a televisão e estava um dos chamados maiores astrônomos do mundo, dos 5 maiores astrônomos do mundo, e que, para nossa alegria, é brasileiro. Estava dando uma entrevista na televisão Bandeirantes. Marcelo Gleiser. Alguém conhece de nome? Marcelo Gleiser. Faz parte dos 5 mais importantes astrônomos do mundo. É brasileiro. Está radicado nos Estados Unidos, segundo a entrevista, há 41 anos. Saiu do Brasil e foi estudar nos Estados Unidos e ficou lá. E o entrevistador perguntou para ele, e Deus, o que significa para o senhor, que é uma autoridade, que é um astrônomo? Diz ele, até agora ninguém provou a existência de Deus. Aí eu tive vontade de desligar a televisão, né? Quase que eu desliguei. Digo, mas um homem dessa categoria dá uma resposta dessas, não é? É de entristecer, de chorar. Pelo menos é o nosso modo de pensar. Kardec perguntou, na primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus. Se ele perguntasse quem, ele estava induzindo a resposta, que teria que ser alguém, algum humano, algum ser semelhante a nós. Ele perguntou o que é Deus? Que coisa é essa Deus? E a espiritualidade respondeu, é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ponto. Na questão número 4, Kardec questionou, como se pode provar a existência de Deus?
E os espíritos superiores responderam: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Buscai a causa de tudo aquilo que o homem não fez, e a vossa razão responderá. Vejam a grandeza da resposta. Como se pode provar a existência de Deus? Num axioma, ou numa regra, ou num princípio fundamental, que vocês aplicam às ciências que vocês estudam. Não há efeito sem causa. Buscai, pesquisai tudo aquilo que o homem não criou, e a vossa razão responderá. Então, quando um dos maiores astrônomos do mundo responde que, e Deus, ninguém provou até hoje. Então vamos provar? Tem árvore aí na frente? Tem, né? Tem algum homem que fez a árvore ou as árvores que estão aí na frente? Tem grama ali na frente? Tem algum homem que criou a grama, as flores, os passarinhos, as florestas, as estrelas, os planetas, os satélites, a lua? Quem criou? Alguém criou. Foi o homem? Qual homem? Deus. Questão número 1. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas que existem. Quem criou o homem? Alguém vai dizer: sou eu, esse guri é meu filho. Não é? Eu entrei ali, agora tem uma criança ali. Né, João? Não foi tu quem criou esse filho, não, João. Tu só ajudou ele a vir à terra, junto com a tua esposa. Viu? Se vocês só cederam o espermatozoide e o óvulo, a quem botou o espírito no corpinho que começou a se formar, quem foi? Deus, a inteligência suprema, o Criador da vida, do universo, das coisas. Não é? Se nós não tivermos isso bem claro, nós vamos continuar que nem o astrônomo, que sabe que tem 200 bilhões de estrelas na nossa galáxia, que é uma das menores que existe, e tem 200 bilhões de galáxias conhecidas até agora, que os astrônomos já constataram. Ele declarou isso, o Espiritismo declara exatamente isso, igual a que a ciência declara, não é? E ele diz que ninguém provou que Deus existe. Quem criou? São efeitos. Onde está a causa? Deus. Ponto. Alguém que nós não podemos ainda compreender na sua grandeza. Há uma outra expressão do próprio Mestre Jesus que diz: Deus é espírito, e em espírito deve ser adorado. Está num dos evangelistas, se não me engano, João mesmo. Não é? Deus é espírito e deve ser adorado em espírito. Tem forma, tem... Não, nós, pela nossa ignorância, dizemos: fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Até por ali. Fomos criados como espíritos, tendo forma, quando estamos encarnados, forma física, que é essa, humana. Agora, Deus, qual é a forma de Deus?
João também disse: ninguém viu a Deus até hoje. Viu, no sentido de ver um ser igual a nós, humano. Quem humanizou Deus fomos nós. Deus é Espírito. Então, vamos lá. Segundo princípio fundamental. Podia ir mais longe, mas o tempo não permite. Imortalidade da alma. Vive-se depois da morte. Ninguém duvide. Não existe morte, afirma a doutrina espírita. Existe a desencarnação, que não é morte. Imortalidade. Pode-se provar? Está mais do que provada. Através de quê? Inclusive de fotografia. As fotografias, milhares de fotografias, já revelaram os mortos. Eu tenho na minha casa muitas fotos de espíritos, de mortos. No tempo da máquina Kodak, da revelação do filme, lembram? Os mais velhos lembram que as máquinas, né, de fotografia caíram em desuso. O celular, esse aparelhinho aqui, como disse um padre outro dia, lá numa missa, que eu vejo uma série de coisas, matou quase tudo que existe, né? O celular está matando, inclusive, nós de solidão, tal de celular. O padre disse, eu concordo com ele, está matando de solidão. Ninguém mais tira o olho a não ser do celular, não é isso? Estamos escravos do celular. Então, o celular bate foto. Voltando ao filme, para não nos perder. Bate-se a foto do encarnado e aparece junto o desencarnado. Isso é possível? Milhares de comprovações desse tipo. Imortalidade. Não morre, continua a viver. E tem a mesma aparência da última encarnação. Então, se eu desencarnasse agora e daqui uma semana alguém fosse bater uma fotografia, digamos, no meu túmulo, eu podia aparecer na foto. Igualzinho que eu sou, barrigudinho, careca, gordinho, narigudinho, etc. Bigodinho branco, sem cabelo. Porque o espírito continua igual, só com o tempo que ele vai modificando um pouco para melhor. Então eu espero que, quando eu tiver uns 10 anos de desencarnado, eu aparente assim uns 40, 45, que é o auge da força física, né? E com cabelo de novo, viu, Ansete? Viu, Léo? E eu tinha bastante cabelo, viu? Vocês não pensem que eu não era bonitinho, eu era, mas já era também, né? Imortalidade. Comprova-se a imortalidade pela comunicabilidade. Quarto princípio fundamental. Ah, mas os mortos falaram toda a vida. A Bíblia, o Velho Testamento, é um repositório de comprovação da imortalidade, ou melhor, da comunicabilidade dos espíritos. Os profetas eram médiuns, só que naquele tempo se chamavam profetas. Kardec resolveu chamar de médium, não é? Então, sensitivos, paranormais, vários sinônimos para a palavra. Os parapsicólogos dizem que são paranormais. Detalhezinho, paranormal não é dizer anormal, viu? É bom saber que médium é uma pessoa normal, né? Ele é só além do normal, um pouquinho, que é o prefixo para. Para, normal, além do normal. Médium, sensitivo.
sempre existiram as comunicações entre os dois planos da vida. Lá no Velho Testamento, é comum os profetas dizerem: e Deus se manifestou, e uma luz se fez, e de uma nuvem saiu uma voz. Não é isso? Então, desde que o homem está sobre a terra, nós, seres humanos, os mortos falam com os vivos. Através de quem? Dos médiuns, benzedeiras, ledeiras de linhas da mão, cartomantes, sensitivos de todo tipo que existe por aí, não é? E às vezes não precisa nada disso. Exemplo, um dia eu estava na nossa casa, no abrigo espírita Oscar Pitã, e chegou duas mulheres, uma carregando a outra pela mão, assustada, que eu vi que estava assustada, e a outra com os olhos injetados, vidrados, que era conduzida pela lúcida, assustada. E eu me dirigi às duas e dei boa noite, dei sejam bem-vindas, tal. É a primeira vez que estão vindo? Sim, senhor. Levou um susto a que respondeu: sim, senhor, é a primeira vez. Eu digo, então sejam bem-vindas. Aqui estamos para ajudar naquilo que for preciso. Eu estou muito nervosa. A que falava, a outra não falava nada. Está nervosa por quê, minha irmã? Porque eu estou aqui pela primeira vez. Estou trazendo essa irmã que está aqui com uma coisa. E disseram que era para trazer no centro espírita. Ela está com uma coisa. Eu olhei para a pobrezinha com os olhos injetados, parados, que a gente via que estava possessa ou envolvida por um espírito. E eu disse: calma, tenha calma, a gente vai procurar ajudar. Sente aí, ouça a palestra, depois nós conversamos mais um pouco. Porque já estava na hora de começar. Em suma, o que aconteceu? Tinham mandado ela lá. Eu sou católica. Tá, não tem problema, aqui tem muita gente que veio do catolicismo, fique tranquilo. Sente aí, ouça a palestra. E a outra puxava, de vez em quando tentava levantar da cadeira, e eu cuidando, né? O espírito não queria que ela ficasse na reunião espírita, é claro. Ela estava mediunizada. Terminada, eu conversei, dei a palestra, tomaram o passe, tomei o passe, tal. Ela veio conversar comigo um pouquinho, e eu expliquei: olha, isso é um processo obsessivo, é um envolvimento espiritual. A senhora não se preocupe tanto, mas também cuide, tenha cuidado, tal. E se a senhora quiser, a casa oferece o tratamento, mas não faz milagres. O senhor não pode tirar isso dela? Eu digo, não posso tirar isso dela. Se ela está envolvida pelo espírito, vamos dizer, mais sombrio, eu não posso. Só Jesus. Mas para isso a senhora tem que buscar com esforço, etc. Expliquei o que dava ali rapidamente. Volte, venha na próxima doutrinária. Nunca mais voltou. Minha família é católica. Eles não podem saber que eu estou aqui. Meu Deus do céu. 2 anos depois aparece a senhora lá. E eu jamais ia me lembrar, porque eu só tive aquele contato. Aí vem ela para mim: o senhor lembra de mim? Essa pergunta é fatal, não é? Essa é uma... Para quem faz palestra, para quem vive falando em centro espírita, a pessoa: o senhor lembra de mim?
É claro que eu digo, até certo ponto, lembro, mas não me lembro seu nome. Não, o senhor não vai se lembrar mesmo, ainda bem que ela foi. Eu tive aqui há 2 anos atrás, digo, sim, me escove a memória, me diga por que a senhora veio. Eu vim trazer da minha irmã, que tal. Sim, e como é que está a sua irmã? A mulher caiu no choro. Um choro total, tive que esperar ela se acalmar, enxugar as lágrimas, tal. Perguntei de novo, como é que está a sua irmã? Ela se suicidou, senhor. Suicidou? Porque a minha família não aceitava o centro espírita e mandaram ela para um hospital psiquiátrico em Porto Alegre. Também não ia perguntar. E lá ela se suicidou. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque os espíritos estão junto com a gente. Eu estou falando de comunicabilidade. Os espíritos estão juntos. Eles muitas vezes provam a imortalidade por isso, por situações como essa. Mas provam também por outras abençoadas situações positivas, não só negativas. Que a gente tem a certeza que está amparado, que está assistido, que não está envolvido negativamente por uma entidade espiritual. E muitas vezes eles falam. Também já, nesses anos de prática da doutrina, a gente já viu muita incorporação assim no centro católico. É médium. Os espíritos só se comunicam pelos médiuns. Os espíritos procuram a todos os seres humanos porque nós somos espíritos. E o vínculo que nós temos com os espíritos, ninguém consegue destruir. Familiares do passado, avós, tios, padrinhos, irmãos, maridos, mulheres, viúvos, né? Falecido está ali e quer se comunicar, e muitas vezes se comunica. Comunicabilidade. Quem frequenta a sessão mediúnica tem a certeza de que não se inventa nada. O médium é apenas um canal, um tubo, onde o espírito se comunica conosco, com o nosso mundo. Imortalidade, reencarnação. Eu vou só pegar esse item, lembrando o João, capítulo 1, versículos 1 a 14, ou melhor, João 3, 1 a 14. O que diz o João? Capítulo 3, 1 a 14. É aquele famoso diálogo com Nicodemos. Nicodemos, que era um dos principais da lei, era um doutor da lei, foi ter com Jesus à noite, porque de dia eles não iam. Jesus era um estranho para eles, né? Então foi ter com Jesus à noite e teve um diálogo com Jesus. Eu estou com a Bíblia aqui, que é católica, né? Tem Bíblia protestante. Outro detalhe que eu não posso, o tempo não me permite entrar, mas a Bíblia católica, pode ir mais um pouco, é diferente da Bíblia protestante. Vocês sabiam disso? Pois saibam que a Bíblia católica tem 73 livros ou capítulos. A Bíblia protestante tem 66 só. Os protestantes tiraram 7 livros da Bíblia tradicional. Pouca gente sabe disso. Quem estuda sabe. Não é? Então tem 7 capítulos inteiros da Bíblia católica que não consta das Bíblias editadas pelos protestantes. Por quê? Porque tem comunicabilidade dos espíritos nesses 7 capítulos que eles cortaram. Tem muita comunicação, e aquilo é muita coisa mediúnica,
E ele disse, bom, isso aqui não convém revelar. E cortaram 7 capítulos da Bíblia. A minha é católica, mas eu tenho católica e protestante. Eu tenho umas quantas Bíblias. Inclusive uma de 1800, para vocês terem uma ideia. 1890, por aí, editada em Portugal. Em Portugal, que eu ganhei de um velhinho espírita na cidade de Camaquã, quando fui lá fazer palestra alguns anos atrás. Então, são detalhes que só quem estuda para poder ensinar, porque a gente que faz palestra, né, o Sete? Não é, Leal? E outros expositores. Somos professores, queiramos ou não, né? Estamos dando uma aula de espiritismo aqui. E para abrir a boca e falar da doutrina, tem que saber, senão não convém se aventurar. Não é isso? Senão vai falar bobagem. Vai falar o que não sabe. Vai falar o que está inseguro. Então quem estuda, e vocês imaginam que eu estou com 84 anos, e eu sou espírita desde criança, o que eu tenho estudado, o que eu tenho lido, para poder falar. Senão não dá, né? Senão não abre a boca, fica quieto aí, na tua. João 3, só para lembrar, tem dezenas de passagens, mas eu estou no Novo Testamento, o Velho também tem. Só para lembrar, Jesus e Nicodemos. Havia um homem da seita dos fariseus, chamado Nicodemos. Um dos principais entre os judeus, era um chamado doutor da lei. Ele foi ter com Jesus à noite e disse-lhe, mestre, sabemos que foste enviado por Deus como mestre, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele, Jesus respondeu e disse-lhe, em verdade te digo, que não podes ver o reino de Deus, senão aquele que nascer de novo. Não pode ver o reino de Deus, senão aquele que nascer de novo. Nicodemos disse-lhe, como pode um homem velho tornar a entrar no ventre da sua mãe e renascer? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que quem não renascer da água e do Espírito Santo, na realidade, os estudos mais sérios dizem, Santo Espírito, não é Espírito Santo, que é diferente. Espírito Santo já é coisa da igreja que se criou, do catolicismo. É Santo Espírito, que é diferente do Espírito Santo. Não pode entrar no reino de Deus, tem que renascer da água e do Espírito. E por aí vai a coisa. Não te maravilhes que eu te dizer, é preciso que vós nasçais de novo. Estou só lembrando aqui, porque eu sei quase de cor, mas aí eu vou falar e deturo para alguma coisa. Tem que nascer de novo da água e do Espírito. Aí tem um ensinamento maravilhoso. Água. Como é que nascem as crianças? Numa bolsa d'água, não é isso? Hein? A barriguinha cresce, cria uma bolsa d'água, o nenê fica nadando ali, né? Até que rompe a bolsa, nasce da água, da bolsa da mãezinha e do Espírito, que Deus colocou no novo corpinho que se formou.
Então, reencarnar, não te admires, é preciso nascer de novo, porque aí entra a lei de evolução. Sem reencarnação não há evolução. Vocês imaginam uma criança que desencarna aos 5 anos, aos 4, aos 8, aos 11, ela ainda não tem pecados, ou desvios, ou erros, não é? Mas ela volta para o mundo espiritual. Não recebeu o batismo por hipótese. Para onde ela vai? Vai continuar toda a vida a ser criança? Para que Deus criou aquela vida que vai ser frustrada? Natimorto. Precisa renascer, ir e vir, ir e vir, ir e vir. E por mais santo que um adulto se torne, ele não fez toda a evolução que ele deveria fazer. Digamos que um doutor em engenharia da Universidade Federal de Santa Maria, aqui do lado, doutor, pós-doutor, tudo que... Qual é a especialidade desse engenheiro? Ele é construtor, tá? Pergunta alguma coisa sobre engenharia mecânica para um pós-doutor em engenharia em construção. Ele vai dizer, não sei, tem que ver não é a minha especialidade. Não é isso? Então, imagina se a gente não reencarnasse. O Ansetti, por hipótese aviador, voou. Qual era a tua especialidade? Mecânico de voo, que nem o Paulo. Paulinho. Mecânico de voo. Aí botava o Ansetti lá num jato. De helicóptero. Aí o Ansetti vai dizer, não sei, só na próxima encarnação, quando eu vou voltar a sentar praça de novo, aprender a pilotar avião e tal. Vocês entenderam? Por mais que a gente saiba, não sabe nada. Nós não sabemos coisa nenhuma, daí a necessidade da humildade. Né? Pega um médico, mesma coisa. Ah, doutor, estou com um negócio aqui no dedo. Ah, eu só entendo de olhos. O senhor não é médico? Sim, mas médico não entende de dedo. A minha especialidade é olhos. Evolução se dá adquirindo conhecimento, encarnação por encarnação, encarnação por encarnação. E evolução moral em cada encarnação. Evolução moral é o que dá evolução. Então, meus irmãos queridos, o tempo conspirou. O tempo não dá para falar mais, eu estou encerrando. No futuro eu posso voltar, caso os dirigentes da casa tenham a delicadeza e a caridade de me convidar de volta. Então, o seguinte, lei de evolução, pluralidade dos mundos habitados, né? Só aquilo que o astrônomo disse, que o espiritismo diz, 200 bilhões de corpos celestes. É impossível, pela lei das probabilidades, que em 200 bilhões de corpos da nossa galáxia só tenha vida num planeta. Num! Perguntado para o mesmo astrônomo esta questão. E aí, o senhor que é um astrônomo dos mais famosos do mundo, tem vida nos outros planetas? Ninguém provou até hoje. Então, nem a lei das probabilidades, esse gênio da astronomia, materialista, por certo, porque para dar essas respostas ele só pode ser materialista, não é? Ninguém provou até hoje que tem vida nos outros planetas. Deixa ele para lá. Qual é a finalidade do Espiritismo? Antes de terminar,
tornar as criaturas melhores, tornar a nós melhores. Kardec disse que o Espiritismo não veio para quem tinha religião e estava satisfeito com a sua fé. Está lá no livro Obras Póstumas, se não me falha a memória. O Espiritismo não veio para quem tem religião e está satisfeito com as suas religiões. O Espiritismo veio para aqueles que não têm religião e precisam de Deus em suas vidas. Então, lembremos disso. Não somos adversários de religião nenhuma, do catolicismo, do protestantismo, do umbandismo, do espiritualismo de um modo geral, dos islâmicos, dos shintoístas no Japão e outros. Todas as religiões são boas. Quem está satisfeito na sua religião, o Espiritismo não é para ele. Quem não está, o Espiritismo é uma opção, é uma escolha, não é? E esclarece, ilumina, ajuda, conforta, consola. Por isso o Espiritismo se chama o Consolador. Veio para consolar, veio para abrigar, veio para fraternizar, independente de qualquer coisa. Onde está Deus? Para encerrar. É um poema. Vocês, alguns devem conhecer o poema, mas vale a pena atentarem para os versos desse poeta, que é um poeta nordestino, chamado José Soares Cardoso. O livro dele, publicado, da onde eu tirei o poema, é exatamente o nome do poema, Onde Está Deus? São muitos poemas, mas tem um, Onde Está Deus, que ele deu o nome do próprio livro. Então vamos lá. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. Os materialistas dizem que Deus é uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães, fitando os filhos seus. Nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, encontro Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto de bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol
na liberdade. E vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte. No amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Muito obrigado. Boa tarde. Deus abençoe a todos nós.